Olá, pessoal. Meu nome é Ruana. Eu sou enfermeira, especialista em urgência e emergência. Atualmente estou na gerência de enfermagem, na atenção hospitalar e nas urgências. Hoje, traí para vocês o protocolo de acolhimento e classificação de risco em pediatria. O acolhimento, como sabemos, ele tem o início com a chegada do usuário à unidade e, posteriormente, na identificação do quadro desse usuário. O acolhimento e classificação de risco, ele visa atentar para o quadro de criticidade da saúde e doença desse paciente. Ele visa evitar internações, evitar complicações posteriores. Como sabemos, o atendimento de pediatria, ele tem uma enorme demanda, tanto no Brasil e como no DF. A criança, ela deve ser classificada por tipo e gravidade das suas condições clínicas. E isso fundamenta-se com os dados colhidos no momento da chegada do paciente à sala de classificação de risco. Quais são os critérios de inclusão desse paciente no protocolo de pediatria? A criança, ela deve ter de 0 a 13 anos, 11 meses e 29 dias. E a critério de inclusão também são os pacientes com doenças hematológicas crônicas até 17 anos, 11 meses e 29 dias. Podemos incluir nesse protocolo as crianças portadoras de anemia falciforme, linfomas, leucemias. Quais são os critérios de exclusão? Os adultos e adolescentes a partir de 14 anos, exceto os pacientes com doença hematológica crônica até 17 anos, 11 meses e 29 dias. Como vocês podem ver, aqui é o protocolo de atendimento em pediatria, onde contém 24 principais fluxos para determinar a classificação de risco desse paciente. O primeiro, tosse, falta de ar, dificuldade para respirar, respiração ruidosa, chiado no peito, obstrução de vias aéreas. O segundo, alterações do nível de consciência e sensório, paresias e paralisias. O terceiro é dor torácica, dor de cabeça, dor abdominal, dor de garganta, dor de ouvido, dor em extremidades, vômitos e diarreia, alterações cutâneas, onde se encaixa feridas, palidez, afecções de pele. Temos também o de trauma, queimaduras, intoxicação exógena, mordeduras e picadas de animais, febre, crianças de 0 a 3 meses, violência física ou sexual, tentativa de suicídio, envenenamento, intoxicações intencionais e acidente pérfuro-cortante, anemia falciforme, hemofilia, comportamento suicida, comportamento agitado ou agressivo, recusa em se alimentar ou transtornos alimentares, queixas urinárias ou dor testicular e queixas oculares. Estudo de caso 1. Criança de 2 anos de idade, há 2 dias choroso e levando a mão no abdômen. Apresentou picos febris, diarreia e náuseas. Na última madrugada, apresentou distensão abdominal significativa. Dentre os sinais vitais colhidos pela equipe, observou-se temperatura de 36,2, escala da dor 4, oximetria de pulso 96%, glicemia de 88 e frequência cardíaca de 130. A queixa principal foi distensão abdominal, picos febris, diarreia e ânsia de vômitos. Dentro do protocolo de atendimento, nós vamos pegar o fluxograma que melhor se encaixa para esse quadro, que é o de dor abdominal. E para classificar esse paciente, nós vamos seguir a ordem do vermelho ao azul, sempre de cima para baixo, até achar o principal determinante, o que melhor se encaixa. Nesse caso, a criança apresenta sinais de choque? Não. Ela apresenta dor intensa? Não. A escala da dor era 4. Ela tem vômitos incoercíveis? Também não. Temperatura está acima de 39,5? Não está. Houve distensão abdominal aguda? Sim, houve distensão abdominal aguda. Então, o fluxograma seria dor abdominal,
e o determinante seria distensão abdominal aguda. Cor da classificação, amarela. No estudo de caso 2, temos um RN de 10 meses. Iniciou com diarreia há 16 dias. Os pais o levaram até o hospital, relatando que na última madrugada a criança teve diarreia com sangramento vivo. Não se alimentou, não urinou, está dormindo muito e está molinho. Criança apresenta hipocorada, hipotônica e com pulso filiforme. Os sinais vitais escolhidos foram saturação 96%, frequência cardíaca 132, glicemia de 68 e temperatura 37,7. Qual é a queixa principal desse paciente? Diarreia há 16 dias, falta de apetite, hipocorado, hipotônico e a criança estava bem molinha. No protocolo de atendimento, vamos observar que o escolhido foi vômitos e diarreia. E no determinante, o primeiro foi escolhido, que é a desidratação grave, que é a criança hipotônica, criança comatosa, oligúrica, com perda de peso, a criança que não consegue beber, com sinais de prega que desaparece muito lentamente, maior que 2 segundos. Essa criança se encaixou em desidratação grave. Então, ela foi classificada como vermelha e deve ser levada imediatamente para o bloco de emergência da pediatria. Estudo de caso 3. Mãe leva filho de 11 meses ao hospital com relato de mordedura por cachorro. O bebê apresenta um ferimento profundo em membro inferior direito, com sangramento ativo no momento do atendimento. Refere também que o cachorro não é passível de observação. Não sabe se o cachorro é vacinado, não consegue manter o cachorro em observação. Dentre os sinais vitais, nós temos a frequência cardíaca, que é de 133, saturação de 99%, temperatura de 36,2 e a regra da dor 5. Qual é a queixa principal? É o ferimento profundo em membro inferior direito, com sangramento ativo por mordedura de cachorro. Dentre o índice do protocolo, nós podemos identificar o 14, que é mordeduras e picadas de animais. Então, esse paciente será classificado no fluxograma de mordeduras e picadas de animais, no determinante de ferida profunda. Cor da classificação, laranja. Estudo de caso 4. O pai leva a criança de 3 anos de idade, portadora de anemia falciforme, relatando que há 5 dias está apresentando febre. No momento da classificação, o enfermeiro observa que os joelhos da criança apresentam edemaciados, com eritema e calor local. Criança refere dor. A temperatura, 37,8. Saturação, 98%. Frequência cardíaca, 122. Glicemia capilar, 88. Regra da dor, 4. Qual é a queixa principal? Febre, edema, eritema e calor no local nos joelhos, ou portador de anemia falciforme. Dentro do índice do protocolo de atendimento, nós podemos identificar o de anemia falciforme. E o determinante será aumento de volume articular. Classificação laranja. Estudo de caso 5. Uma criança de 12 anos chega andando até a sala de classificação de risco, porém em choro incorrigível. A mãe relata que a filha voltou da escola toda suja, com o botão da calça arrancado, com vermelhidão e escoriações em face e membros superiores. Quando questionada pela mãe, a criança começou a chorar e não parou mais. Temperatura 36,4, saturação 99%, frequência cardíaca 132, escala da dor 7. A queixa principal, vermelhidão e escoriações em face e membros superiores. Possível vítima de violência sexual. O melhor fluxograma que se encaixa para esse caso é violência física, sexual, tentativa de suicídio, envenenamento, intoxicações intencionais e acidente pérfuro-cortante. Essa paciente será classificada como laranja, determinante
Violência sexual menos de 72 horas, evento agudo. Ou desconfiar de violência. Lembrando que, para achar o determinante, a gente vai observar o fluxo sempre de cima para baixo, da classificação vermelha até a classificação azul. Estudo de caso 6. Criança de 14 anos incompletos, relatando dor na garganta e mau hálito há 3 dias. Refere que teve febre durante a madrugada. Temperatura 39,2. Saturação 97%. Frequência cardíaca 108. Escala da dor 6. Qual é a queixa principal? Dor na garganta, mau hálito há 3 dias associado à febre. No protocolo, podemos identificar que o melhor fluxograma seria dor de garganta. Esse paciente será classificado como amarelo, no determinante dor moderada. Estudo de caso 7. Pais chegam ao PS com sua filha, nascida de parto domiciliar, com peso em torno de 13.300 a pigar 9, mantida em aleitamento materno exclusivo. O pai relatou que tentou por 2 vezes consulta em um OBS próximo da sua residência, porém não conseguiu. Foi informado que o atendimento para recém-nascido é agendado apenas na primeira terça-feira do mês. Levou então a criança até o pronto-socorro para uma primeira avaliação médica no 6º dia de vida, com história de sangramento do coto umbilical há 36 horas. Há 12 horas, observou também a presença de sangue vivo nas fezes, em quantidade moderada. A criança encontrava-se em bom estado geral, ativa, reativa, corada e hidratada. Nota-se sangue vivo em gaze ao redor do coto umbilical. Sangue vivo misturado às fezes esverdeadas e semipastosas. Pulsos palpáveis e com amplitude normal. Frequência cardíaca 130, frequência respiratória de 46, temperatura de 36,7 e saturação 99%. A queixa principal nesse estudo de caso é o sangramento do coto umbilical há 36 horas e sangue nas fezes. No fluxograma, podemos selecionar o de 0 a 3 meses. E a classificação dessa criança vai ser classificação laranja, devido ao determinante manifestações de sangramento em grande quantidade ou muito extensas. Estudo de caso 8. RN de 4 meses, trazido pela mãe até o PS, devido à preocupação da mesma, pois ele nunca tinha adoecido e estava com febre há algumas horas. Amamentando ao seio, pele íntegra, sem lesões, choro com lágrima e saliva fluida. Sinais vitais: frequência cardíaca de 120, frequência respiratória de 36 e temperatura de 38,5. Qual é a queixa principal? Febre há algumas horas. E no momento da avaliação, essa criança estava com febre. Qual o fluxograma que podemos utilizar para esse caso? Fluxograma 15, febre. O determinante, então, sempre avaliando do vermelho até o azul, determinante a temperatura de 38,5 a 39,4, cor da classificação amarela. Estudo de caso 9. Um RN de 6 meses, previamente rígido, foi levado à emergência por sua mãe devido a tosse, cansaço e dificuldade para respirar. Mãe refere que há 5 dias ele havia iniciado com coriza e obstrução nasal. Na avaliação, criança gemente e dispneica. A saturação no momento da avaliação encontrava-se de 89%, temperatura de 37,6 e frequência cardíaca de 142. Qual é a queixa principal? Febre alta, tosse, cansaço e dificuldade para respirar. No fluxograma, podemos observar o primeiro, que melhor se encaixa. Tosse, falta de ar, dificuldade para respirar, respiração ruidosa, chiado no peito, obstrução de vias aéreas. E observando os determinantes, esse paciente será classificado com uma cor laranja. Fluxograma, tosse, falta de ar, dificuldade para respirar, e o determinante, dispneia moderada ou intensa.
Estudo de caso 10. Criança de 8 anos relata dor em região torácica há 5 dias, que em repouso apresenta melhora. Nega febre e trauma. Sinais vitais estáveis: saturação 96%, frequência cardíaca de 102 e taxa de temperatura axilar de 36,4. Qual é a queixa principal? Dor torácica que melhora em repouso. O fluxograma que melhor se encaixa: dor torácica. E o determinante: dor referida ou que melhora em repouso. Classificação azul. Nesse slide, podemos observar a escala de avaliação da dor, que vai de 1 a 10. Outra escala que pode ser muito importante no momento da classificação é a escala de Common de Glasgow pediátrica, como consta aqui nesse slide, e de dados vitais pediátrico, que se encontra na página 133 do seu manual. Temos também a regra dos 9 de Wallace para adultos e crianças acima de 10 anos e para crianças até 10 anos. Bom, pessoal, essa foi uma pequena apresentação do protocolo e classificação de risco em pediatria. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigada.